Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo em um texto que está em Josué 1:9. Diz assim a palavra de Deus: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu estava, aliás, antes de nós adentrarmos e discorrermos um pouco sobre as verdades que nós vamos encontrar nesse versículo, eu gostaria de pedir a você, por favor, me dê uma forcinha aí, dê lá o seu like, se você sentir tocado, né? Isso é, se você sentir tocado por Deus, nos ajude a empurrar esse carro. Já viu a história do carro que morreu e alguém começou a empurrar sozinho, apareceu um, apareceu dois, de repente tinha uma meia dúzia empurrando o carro? É isso. Eu só preciso disso. Eu estou tentando empurrar o carro sozinho. E esse carro é a forma com que a palavra de Deus quer ser chegada aos corações. E precisamos de alguém ou de alguns para estar, ou de muitos, ou de vários, né? Quantos o Senhor alcançar através desse mecanismo que é a internet, né? E assim nós estamos fazendo a obra juntos, a obra do Senhor, a maneira com que você compartilhar isso que você vai ouvir aqui com seus amigos ou com entes queridos, né? Pessoas chegadas da família e tudo mais, vai, vai ser um estrondo, né? Vai ser uma maravilha. Mas então, voltando, né? Eu vi uma história recentemente que eu fiquei muito tocado com ela. E alguém comentou: Poxa vida, se o Serafim Teixeira, um negro nascido nos idos dos anos 1850 e poucos, era um vaquiano, uma pessoa que desbravou o Brasil, que ajudou a desbravar o Brasil, um excelente guia. Não era um guia turístico, mas era um guia que caminhava pelas essas matas afora do nosso Brasil, ajudando pessoas que queriam chegar em algum lugar, pessoas que tinham um foco em alguma coisa e principalmente as nossas, imagina, né? Eu imagino, né? Principalmente as nossas pedrinhas preciosas. Mas, então ele foi um vulto, né, na nossa história e infelizmente, segundo o autor do texto, ele não foi lembrado lá no seu estado, que é o Paraná, não, num bairro lá, aliás, no bairro não, no, 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 no lugar onde ele nasceu, não me lembro agora o nome, não tem uma rua, não é Londrina não, viu? Londrina que são diz que é a cidade dos políticos, né? A cidade de politiqueiros. Tomara que não seja, né? É isso que eu vi num livro uma vez, né? Essa ideia aí. Ideia de políticos igual os de Brasília, que não tem muita consideração para com o próximo, né? O negócio é ganhar e ganhar, né? A lei do retorno, quer dizer, a lei de Jefferson, né? Mas então, nenhuma rua nessa cidade talvez na época nem um vilarejo era, nem um arraial era, né? Ele não mereceu nenhum nome, nenhum nome numa placazinha de rua, né? Não deram essa honra a ele. Mas eu quero dar essa, então eu estou dando essa honra, né? Usando ele como exemplo. Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que eu como alguém das regiões desbravadas do nosso país, onde me criei na infância, né, no interior, na roça, eu tive a experiência, né, eu passei pela experiência de andar com os pés no chão. E aí a cena que eu vi desse indivíduo, dessa pessoa,
era um preto, né? Era um preto que tinha suas calças arregaçadas até a canela, como dando a entender que ele era um destemido, ele não queria andar pisando nas barras da calça, então ele arregaçava para andar bem no mato, né? Mas então essa cena me fez lembrar quando eu olhei para o rosto, eu vi ali uma pessoa com garra, uma pessoa com uma firmeza de caráter acima de tudo. E eu falei, poxa vida, que maravilha, né? A gente poder olhar para uma fisionomia, para uma foto e sentir. Eu ouvi falar de um indivíduo que uma vez olhou não para uma foto, mas para uma pintura e ele foi afetado. Essa palavra é muito forte, né? Ele foi afetado. E ele se dobrou diante de Deus, porque aquela pintura foi feita por uma pessoa cheia de Deus, feita por um servo de Deus que teve o propósito de, através das suas pinturas, alcançar vidas. E aquela vida foi tocada e foi alcançada. Ela se dobrou diante de Deus, se rendeu a Deus. A foto desse homem talvez não faz isso, mas não tem essa força, mas nos faz lembrar de pessoas queridas, de pessoas que infelizmente sofreram tantos. Não foram só os judeus, os 5 milhões de judeus no Holocausto, não. Né? Os negros também tiveram a sua experiência de morte injusta, de sofrimento injusto, né? E aí quando olhamos para o texto, nós vemos que, pensando em alguém destemido, alguém com audácia, com intrepidez, né? A gente tem que pensar em alguém que nos faz ser assim, né? Que nos dá condição de ser ousados, né? Não audácia, mas ser ousados. Essa é a grande palavra, ou a palavra X do pensamento da questão nossa aqui agora, né? Então, o versículo diz assim, não te mandei eu não estou te mandando, eu não estou te dando uma voz de comando, eu não estou dando a ordem para você, reaja a essa ordem, reaja a essa ordem. E aí as palavras seguintes são, ser forte e corajoso. Olha só. Eu estou te dando uma voz de comando, e a voz de comando é essa: seja forte, seja corajoso. Então, como filho de um Deus, como seguidor de um Deus que é ousado, que é intrépido, eu tenho que ser intrépido também. Eu tenho que ser ousado também. Ousado para fazer o bem. Ousado para guerrear contra o mal, porque eu tenho, acima de tudo, um poder maior comigo, que é o poder de Deus, que é Deus em mim, né? E aí, quando a gente pensa em ser ousado, a gente vai pensar por exemplo, Atos 1:8, né, que fala sobre um poder muito estrondoso, extraordinário, que é o poder do Espírito, poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz ali, mas recebereis poder, ou dunamis, né? A palavra grega para essa palavra poder é dunamis, que dá a ideia do nosso dinamite, da palavra dinamite que nós conhecemos, né? Então, é um poder de fazer, de mudar, transformar, de metamorfosear, né? Em outras palavras, fazer a gente ter uma mudança de mente. Romanos 12:3 fala sobre isso, né? Mudar de mente. 12:3 ou 12:2, por aí afora. Mas é fácil de você achar. Se você não achar nesses versículos que eu citei, leia todo o capítulo e você vai ser mais tocado ainda e vai se deparar com essa expressão que eu usei agora. Então,
Então, a voz de comando, de orientação forte é essa: ser forte e corajoso. Não temas. Ter medo é um problema sério, né? Todo ser humano tem medo, né? Uma vez eu tive a experiência de conhecer dois soldados que sempre passavam lá. Eu trabalhava numa loja chamada Casa da Bíblia, né? Onde a gente trabalhava ali o dia todo atendendo pessoas que iam comprar suas Bíblias e material é, para crescimento espiritual e tudo mais, né? Livros, CDs e tudo mais. E aí nós costumávamos, todo dia de manhã, nós tínhamos um período de oração antes de começarmos a trabalhar. E aí os soldados, vendo isso, que passavam lá para conversar às vezes e talvez ouvir um pouco a música que estava sendo tocada, os soldados tiveram uma grande ideia. Nós gostaríamos muito que vocês não esquecessem da gente em oração, porque toda vez que a gente vai começar, a gente sente um friozinho na barriga. Isso é, nós somos ousados com nossas armas, nós temos as ferramentas, embora não temos tudo que precisamos, mas porque o Estado não fornece tudo que a gente precisa, boas coisas que a gente precisa, mas e por isso a gente sente, a gente é ser humano, a gente sente um friozinho, quer dizer, a gente sente que pode acontecer, né? A surpresa, né? O momento de surpresa. E aí, esse momento de surpresa, para sermos guardados, sermos protegidos, precisamos de uma ajuda maior, de um poder maior, que é o poder de Deus. E eu tenho poder como autoridade humana, né? Eu estou diante do trânsito como soldado, é só erguer a mão, todo mundo para, né? Todos os carros param. É autoridade, é poder. Mas em face de tudo isso, eu não me sinto realizado. Eu preciso de uma ajudazinha, eu preciso de uma forçazinha, igual eu disse no começo para vocês, né? Então, voltando a nossa atenção para o texto, Deus quer que você não seja temeroso, você não se deixe dominar pelo medo. E aí você tem que buscar a Deus como soldado. Busque a Ele. Peça para alguém orar por você, ou ore você mesmo. Você pode fazer isso, né? E aí, não temas, né? Essa é a vontade de Deus para com você. Não temas nem te espantes, não se aterrorize com qualquer coisa. Igual o pessoal lá estão aterrorizados lá com o Hamas. Não se aterrorize com isso. Deus tem o controle. Deus é maior de tudo, de que tudo isso, né? Deus é maior do que tudo. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que isso seja uma realidade na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. E esta é a minha oração, que você venha reconhecer que precisa do poder de Deus. Amém.